Sejam bem-vindos ao Instituto de Desenvolvimento de Vidas, uma escola bíblica da Igreja Batista Cidade Jardim. Estamos hoje concluindo o estudo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos com aquela viagem emblemática do apóstolo Paulo até Roma, quando foi, depois de algum tempo lá, martirizado. Mas a viagem de Paulo a Roma traz para nós lições maravilhosas do que é viver embaixo do cuidado de Deus, apesar das diversas provações e dificuldades que se colocarem diante de nós. É bom estar do lado de Deus sempre e guardado por Ele. Hoje vamos estudar a lição sob o título Finalmente Paulo chega a Roma. Esse estudo é baseado no livro dos Atos dos Apóstolos, os dois últimos capítulos, o capítulo 27 e o capítulo 28. 27 do versículo 1 até o capítulo 28, versículo 31. Vamos estar então juntos aqui neste momento. Nosso tema aí, finalmente Paulo chega a Roma. O assunto é o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nosso texto básico, já dissemos. O texto devocional é o Salmo 139, versículos de 1 a 10. Nós não vamos ler este texto de Atos e o Salmo 39, são bem conhecidos, e seria interessante que todos nós pudéssemos ler estes dois capítulos de Atos e gravar estas lições maravilhosas que Deus tem para nós através dos escritos de Lucas, o médico amado. E o nosso texto áureo é o Atos capítulo 27, versículo 24, que eu gostaria de ler agora para nós, que diz o seguinte: dizendo Paulo, vou ler o 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. E este texto é uma realidade em toda esta viagem do apóstolo Paulo, seus dois companheiros, pelo menos dois, citados no livro, que é Aristarco e Lucas, e a equipe de soldados com o centurião que o levaram preso até Roma. Então, vamos começar o nosso estudo. Finalmente, Paulo chega a Roma. Nesta primeira parte, nós queremos dividir este estudo em duas grandes partes, não é? A primeira parte da viagem, que é a maior parte do capítulo 27, e a segunda parte da viagem, que abrange o final do capítulo 27 e todo o capítulo 28, não é? E esta primeira parte da viagem é chamada de Cesareia a Creta. Nesta parte vamos destacar que os tripulantes e passageiros do navio, as dificuldades do primeiro percurso, que foi de Cesareia até a ilha de Creta, e o líder Paulo durante a viagem, como ele se revela. E a segunda parte da viagem,
que vai da ilha de Creta até a Itália, onde a viagem começa a piorar muito mais e uma grande tempestade cai sobre eles. E o navio que Paulo viajava termina naufragando, sendo completamente destruído, conseguindo ele chegar até a ilha de Malta. Então, vamos dividir este estudo em estas duas partes. A primeira parte de Cesareia a Creta e a segunda de Creta até a Itália. Na primeira parte, não sei se vocês conseguem visualizar bem o mapa, mas eu vou colocar uma seta aqui que vai ajudar vocês. Não reconheceu. Nós temos aqui, eu vou fazer com o mouse, apontar com o mouse, eles saíram daqui de Cesareia, onde Paulo estava preso aguardando ordem para ir a Roma. Eles partiram de Cesareia e, como os ventos eram muito contrários, eles saíram costeando, passaram por trás da ilha de Chipre, chegaram a Mirra, e em Mirra conseguiram embarcar, aliás, em Mirra eles conseguiram continuar viajando com muita dificuldade, costeando até chegar em Creta. Em Mirra eles acharam um navio que vinha de Alexandria, e eles trocaram de navio, que ia para a Itália, e conseguiram chegar até a ilha de Creta. E esta é a primeira parte da viagem. Note que é uma viagem bem complicada. O ideal seria eles saírem de Cesareia direto para Creta, mas infelizmente isso não foi possível. Então, pelas experiências vividas por Paulo a bordo das embarcações que o levaram a Roma, podemos estar certos de que aquele que anda dentro da vontade de Deus é imortal até o cumprimento de sua missão terrena. Por meio de revelação especial, Deus deu ao apóstolo plena certeza de sua vontade em meio às hostilidades, perseguições e angústias. E o texto de Atos 23, 11, nos diz alguma coisa a respeito, não é? E em Atos 27, 23 a 25, diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. E os diversos meios pelos quais Paulo chegou ao seu destino foram turbulentos, difíceis e desafiadores. Eles nos mostram a soberania, a proteção e os cuidados de Deus, os quais refletem a presença divina com o homem que o ama e o serve. Aplicam-se a isso as palavras do Senhor a Israel, quando fala àquele povo em Isaías 43, 2 e 3 e 41, 10 e 13. Uma parte do texto diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, Paulo estava detido em Cesareia, sede da administração provincial da Judéia, onde o apóstolo apresentou sua defesa perante o governador Félix e perante Festo e Agripa. Tendo apelado para César, ficou em custódia para julgamento até que fosse enviado a Roma. E isso acontece em Atos 25, versículo 21. Também Lucas narrou a viagem a começar de Cesareia, e nela podemos ver
retratada a providência divina em fortalecer o caráter e a fé do seu servo, que já sofrera naufrágios, situações as mais diversas, adversas, e na sua trajetória final demonstrou ser forte e sábio em momentos emergenciais. Então, em Cesareia, eles partiram de Cesareia, foram até Sidom, chegaram no dia seguinte a Sidom, chegaram ao porto de Mira, na Panfilha, viajaram até Quinido e de lá chegaram a Creta, no Bons Portos, na cidade de Bons Portos, onde aportaram. Essa é a primeira parte da viagem. Nós queremos ver agora aqui os tripulantes e passageiros do navio. Nós podemos ver isso nos primeiros versículos de Atos 27, que diz o seguinte: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, da cidade de Adramítio, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então, quem está narrando e está usando o pronome na primeira pessoa do plural, ia conosco, ou estava de partida conosco, né? É o apóstolo Lucas que está escrevendo essa história, acompanhando Paulo nesta viagem. Ele é quem escreve o livro de Atos, né? Então, principalmente esses tripulantes e passageiros. Então, podemos ver aí Paulo, Lucas e Aristarco como os personagens principais, né? Paulo, principalmente, que é o prisioneiro que vai ser apresentado a César em Roma, né? Depois, o centurião e seus soldados, vemos isso no versículo 3, que diz: no dia seguinte chegamos, aliás, no primeiro, né? A um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então, um centurião que conduzia os soldados e ficaram responsáveis pelos presos, inclusive Paulo. E então, outros tripulantes do navio eram o centurião e seus soldados. Vemos também no verso 6. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Então, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido. Então, eles foram até Mirra, no posto de Mirra acharam esse navio, e outros tripulantes do navio também, os marinheiros, os que estavam conduzindo o navio. Versículos 11, nós vemos alguma coisa sobre esses marinheiros, né? O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Versículo 12 e versículo 30 fala também dessa tripulação, dizendo o seguinte: procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, nós estamos conhecendo aí o caráter dos marinheiros, né? Então, essa é a primeira viagem. Então, vamos ver
as dificuldades do primeiro percurso desta viagem interessante que estão descritos no capítulo 27, versículos de 3 a 12. Em primeiro lugar, os ventos eram contrários. Eles tiveram que costear, indo por trás da ilha de Chipre, toda aquela costa para evitar os ventos contrários e estarem mais seguros perto da terra. Então, isso prolongou a viagem por causa das condições de vento que eram contrários. Outro fator da viagem foi a mudança de navio, não é? Versículos 6 e 7, em Mirra, pegaram um navio de Alexandria, certamente carregado de trigo, o qual estava de partida para a Itália. Quando temos mudanças, né? Mudança sempre traz alguma preocupação. Já não era o mesmo navio, já era outro navio, mas era um navio que conduzia a carga, vindo de Alexandria e certamente trazendo trigo, né? Indo para a Itália, e resolveram pegar este navio. Como seria a tripulação da nova embarcação? O que podemos aprender do caráter desses marinheiros? Pelo texto do versículo 30 que lemos, já vimos que estes marinheiros, na hora do perigo muito grande, eles já queriam abandonar o navio, largar os passageiros lá à deriva. E isso Paulo percebeu a tempo de corrigir o problema, né? E outra dificuldade desse primeiro percurso foi a aflição a bordo, né? Muitos problemas e dificuldades nesse primeiro percurso, principalmente saindo de Mirra até chegarem a bons portos na ilha de Chipre. Foi um percurso muito complicado, muito dificultoso, com ventos muito contrários. Nesta parte da viagem de Mirra e de Cnido, eles tiveram que enfrentar mar aberto até chegar na ilha seguinte, né? Na ilha de Creta, em bons portos, para que pudessem então avaliar as condições de viagem. Então, temos aí as dificuldades do primeiro percurso. E vamos ver também o líder Paulo nessa primeira parte da viagem. Paulo foi de muita importância, né? Ele era um homem de visão, um homem acostumado a situações difíceis, né? Um homem que exerceu grande influência sobre seus companheiros de viagem, demonstrando ser um homem de visão e de muita experiência. E temos aqui dos versículos 9 a 12, algo que aconteceu que mostra a situação, não é? Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Ele advertiu isso, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então, ele achava que o porto, lá na ilha de Creta, em bons portos, não era um porto bom para invernar,
mas todos já estavam vendo que o tempo estava complicado e eles tinham que esperar o tempo passar. Mas o mestre do navio e o piloto queriam continuar para procurar um porto melhor para invernar, e aí não ouviram a Paulo nem a sua experiência. E ele já tinha avisado dessas dificuldades, né? Então, o que é interessante de Paulo é que ele teve uma visão profética das dificuldades, né? Ele falou com o comandante ou com o centurião, avisando desses problemas, de que seria bom invernar naquela ilha ou esperar o tempo melhorar, né? Então, ele sentiu que a coisa ia ser difícil e ele predisse até: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Ele sabia que todos estavam em risco. E essa perspicácia de Paulo também percebeu que além das dificuldades, eles não deram ouvido a Paulo, mas Paulo não se ressentiu com isso. É muito normal, muitas vezes, os que são profissionais na sua área não querem ouvir conselho de nenhum leigo de fora, acham que eles são os detentores da sabedoria, mas muitas vezes os leigos têm algum conhecimento ou experiência de vida que podem somar. E eles não deram ouvidos a Paulo, porque Paulo não era um marinheiro, não era um navegador, mas tinha experiência de muitas viagens, não é? E pressentiu o que iria acontecer. Mas então ele não se ressentiu disso. Então, termina a primeira parte da viagem, começando uma segunda parte, e esta sim vai ser muito trabalhosa, muito mais ainda, que é a parte que vai de Creta até a Itália, né? Nessa parte, nós vemos que as turbulências da viagem continuaram cada vez mais agressivas e cruéis. Tempestades sacudiam o navio, fazendo estremecer os corações mais acostumados a elas. A bordo, homens lutavam, jejuavam e tinham náuseas com os solavancos do navio. A situação era cada vez pior até chegarem à ilha de Malta, onde o navio se despedaçou. Imaginem. Lucas narrou com maestria os admiráveis fatos descritos deste segundo percurso da viagem. Então, vemos aqui a parte de Creta, da ilha de Creta até a Itália. Em primeiro lugar, nós queremos analisar esse mapa mais uma vez. Agora estamos aqui em Creta, na ilha de Creta, onde está esta seta azul. E quando eles partem daí, uma tempestade os surpreende no mar. E olha, esta linha sinuosa é muito simples diante do que passaram naquele mar. Foram muito mais agitados para um lado e para outro do que esta linha sinuosa está mostrando, né? Até que, sem controle deles, mas os ventos jogaram o navio na ilha de Malta. Mas até lá, essa seta mais estreita mostra que eles estavam muito com medo de se aproximar da costa norte da África, porque tinha um fenômeno lá, tem a costa Sirte, né, que é uma costa africana entre Cartago e Cirene, onde havia areias movediças e muitos problemas. Se os navios
chegassem nessa área com tempestade, eles seriam surpreendidos e até poderiam morrer. Então, eles estavam com medo de chegar para esse lado de cá. Então, com muita luta, chegaram a Roma. Então, vamos ver aí de Creta até a Itália. A tempestade no mar, né? Foi nessa tormenta que os homens sentiram toda a fúria de um furacão chamado Euroaquilão, que se desencadeou ao lado da ilha de Creta, surpreendendo eles logo na partida da ilha para a Itália. E aí a coisa se complicou. O texto do versículo 14 diz o seguinte: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Eles não tinham condições de manobrar nem conduzir o navio. O vento é que levava o navio à toa, à deriva, jogando para um lado e para outro. Notem que é um tufão que se desencadeava. Esse tufão é muito conhecido ali no Mediterrâneo, é um dos ventos conhecido pelas condições de clima, não é? Daquela região, né? São vários ventos fortes que acontecem naquele mar, né? E o Euroaquilão é um outro muito famoso também ali, que causa problemas e causou, então, esse desastre nesta viagem. E, em consequência disso, o barco ficou à deriva. Os versículos 15 a 18 mostra bem isso. Diz o seguinte no verso 15: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, né? Nós podemos analisar aqui alguma coisa, né? Às vezes nossa vida e nossas igrejas parecem com aquele navio sacudido, né, de um lado para outro diante das grandes tempestades do secularismo, das falsas doutrinas, do desgoverno, né? Mas Cristo é o timoneiro divino. Vamos confiar a Ele a direção de tudo. Paulo estava muito preocupado, ninguém ouviu a observação dele, mas ele confiava em Deus e Deus já tinha aplacado o seu coração e ele confiava no Senhor. Mas nesta vida nós somos agitados e passamos por vários problemas de tempestade, não é? O próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo, que não tinha sido um discípulo enquanto Jesus estava vivo aqui na terra, ele só conheceu o Senhor Jesus depois da sua ressurreição, porque ele se converteu depois da ressurreição de Cristo. Paulo teve esta experiência desta viagem e soube o que era navegar embaixo dos cuidados do Senhor, apesar das piores tempestades da vida, não é? Então, a esperança da viagem foi dissipada, né? Os recursos humanos não foram suficientes. Os marinheiros, os recursos que tinham, a ajuda dos soldados naquele navio, nada disso ajudou em quase nada
naquela viagem, eles estavam à deriva, ao sabor dos ventos, das ondas e da tempestade, né? Então, diante disso, para aqueles homens, toda a esperança se dissipou. Não havia como se salvar. Versículo 20 descreve bem isso. Ele diz: e não aparecendo havia há já alguns dias nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então, humanamente, era impossível. Tecnicamente, era impossível salvação. A esperança foi dissipada pelos recursos, por um barco à deriva e os recursos humanos que não deram solução para o problema. Então, estavam à mercê dessa tempestade. Então, surge a primeira intervenção de Paulo. Eu queria dizer também uma curiosidade aqui. Na ilha de Creta, até a ilha de Malta, onde o navio se despedaçou finalmente, né? No final desse espaço, desse mar enorme, né? A distância entre Malta e Creta era de 500 quilômetros. Ainda de 500 quilômetros. É uma distância considerável, principalmente levando as condições de navegação daquela época. Hoje um avião transcorreria a distância em 40 minutos. Qualquer jato levaria 40 minutos, né? Naquela época, um navio em tempo bom, um navio especial de carreira que pudesse andar bem rápido e um navio bem construído, poderia levar de 12 a 13 dias de Creta até a ilha de Malta. Mas eles levaram muito mais. Eles passaram mais de 15 dias no mar. Mais de 15 dias, né? Muitas horas, muitos dias, mais de 3 dias em jejum sem comer nada, 15 dias sem comer nada, e estavam entregues à própria sorte. Aliás, graças a Deus que estava conduzindo aquela viagem, providenciando tudo que foi possível para que a viagem desse certo, apesar desses problemas. Então, Paulo intervém nesta viagem e a revelação dele dá segurança. Atos 27, versículo 22 a 24, ele se levanta, né? Pondo-se de pé no meio deles, diz: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, Paulo se levanta, diz essas palavras, fala de uma visão que ele tem do anjo do Senhor, um mensageiro de Deus, que lhe confortou, e esta revelação dá segurança às pessoas nessa sua primeira intervenção, nessa viagem. E olhe, a distância, já estão no meio do mar, jogados para um lado e para outro, sem esperança, mas Paulo levanta-se e dá uma palavra de ânimo para levantar o moral de todos e da tripulação, né? Esta revelação também dá ânimo
e convicção. Versículo 25. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que se sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Né? E no versículo 27 diz, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Então, note, 14 dias no mar, batidos e levados de um lado para outro, pressentiram que estava chegando a alguma terra, né? E isso reforça os ânimos, né? Então, vemos a terceira intervenção, ou a segunda intervenção de Paulo. Né? Paulo percebe que os marinheiros, percebendo terra perto, resolveram abandonar o navio escondidos e tentam descer o batel, que é aquele barco um barco pequeno de emergência que fica preso ao navio, né, para qualquer emergência, e estavam descendo aquele batel para fugirem e largar o navio lá à deriva com a tripulação. E Paulo percebeu isso. Então ele intervém pela segunda vez, né? E a intervenção aqui foi para que vidas preciosas fossem poupadas. Embora já houvesse garantia para Paulo, né? Deus garantiu a ele que todos chegariam vivos a Roma, ou a Itália, né? Então, apesar disso, a responsabilidade dos marinheiros estava incluída para o seu cumprimento, né? Um navio sem marinheiros para navegar, não há como chegar a lugar nenhum. Deus providencia muitas vezes o socorro, muitas vezes nos guarda na tempestade, mas também às vezes ele depende de profissionais que precisem no momento certo conduzir o navio, e estes marinheiros eram necessários. Deus age, mas muitas vezes ele precisa de mim e de você, agindo também para que a sua graça e a sua misericórdia chegue a outras pessoas também, como ele esperava que através de Paulo o evangelho chegasse a Roma e espalhasse em toda aquela cidade, em todo aquele reino. Então, não devemos esquecer da nossa responsabilidade na salvação e preservação de vidas. Não podemos fugir das tarefas que Deus nos confere, como aqueles marinheiros queriam fugir. Então, vem a terceira intervenção de Paulo, né? Que acontece no versículo 33, que diz: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada, nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então, nessa intervenção, né, vemos o destaque, na verdade, de que devemos associar palavras com ações. Paulo não só animou o povo, mas ele próprio deu o exemplo, né? Ele próprio tomou o pão, agradeceu a Deus pelo pão e começou a comer, e o alimento os fortaleceu e os animou para a luta, né? Ninguém sem alimento
vai a lugar nenhum. É por isso que Jesus, lá na praia, depois da pesca maravilhosa, depois de alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas, né, com 5 pães e 2 peixes, proveu sustento para que eles pudessem voltar para casa. Né? Então, em quinto lugar, nós temos o naufrágio em Malta, né? Que é já chegando no fim da viagem. Né? O navio foi destroçado pela violência do mar, foi completamente destroçado, infelizmente. Né? Nós vemos isso, versículo 39, que diz o seguinte: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio ali. Levantando as âncoras, deixaram o navio ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer isso. Então, vemos ali que o navio foi destroçado. Um dos costumes era, se vai todo mundo morrer ou alguns podem fugir, os prisioneiros eram mortos para não terem chance de escapar. Né? Mas o centurião evitou que isso acontecesse, porque ele já aprendera a lição com a liderança de Paulo, né? Ele reconheceu que Paulo sabia o que estava dizendo, passou a confiar também no que Paulo estava dizendo, e então isso redundou em vidas preciosas que foram ameaçadas de morte, mas foram salvas, né? E, em terceiro lugar, não é? Os habitantes da ilha. Aquela era uma ilha de habitantes bárbaros. Aquela ilha foi colonizada pelos fenícios, não falavam grego, não é? Mas apesar de serem bárbaros, não é? Eles trataram os náufragos com uma humanidade singular, nunca vista. Né? Ninguém esperava isso, naquela ilha serem tão recebidos, mas foi a providência de Deus, porque eles sofreram muito, mais de 15 dias naquela viagem terrível, no meio do mar, e agora escapam conseguindo nadar até a ilha e são bem recebidos pelos habitantes, pelos bárbaros daquela ilha, né? E um fato interessante que aconteceu aí, de assassino a um Deus, não é? Foi um fato muito interessante, não é? Que aconteceu, capítulo 28, versículo 3, diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Era uma víbora venenosíssima. Só estavam esperando ele cair morto ou começar a inchar. Né? Só que nada aconteceu. Né? E aí, o que acontece? Né? Quando os bárbaros viram, versículo 6,
5. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Então, de assassino para um deus, uma mudança muito rápida, muito drástica. Mas era o cuidado de Deus com a vida de Paulo, não é? E nesta ilha, um dos líderes da ilha, o nome dele era Públio, né? E este Públio, que era líder da ilha, né? Era um homem hospitaleiro e Paulo teve a oportunidade de curar Deixa eu ler aqui o texto, né? Para os irmãos. Versículo 7, né? À vista deste acontecimento, aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, note que Paulo ainda fez milagres lá na ilha, curando o pai de Públio, e mais ainda, né? Outros enfermos da ilha também foram sarados, e ele começou a ser bem tratado, e todos do navio foram muito bem tratados. Então, de lá, pegaram um navio que tinha invernado lá naquela ilha, na direção da Itália, e então, assim, eles chegaram a Roma, não é? E Paulo continua ou poderá continuar a sua missão. Então, Deus cumpriu sua promessa e todos chegaram sãos e salvos naquela cidade, né? 3 meses foram passados em Malta e a viagem desses homens prosseguiu no terceiro navio que embarcaram. Em Siracusa ficaram 3 dias e, bordejando ou zigue-zagueando, chegaram a Régio. Em Puteoli, Paulo e seus companheiros encontraram alguns crentes e ficaram com eles 1 semana. De Roma vieram outros encontrá-lo até a praça de Apio, às 3 vendas, a mais de 40 quilômetros da capital. Esse encontro fez com que Paulo sentisse mais ânimo. Em Roma, Paulo teve prisão domiciliar, sob a guarda de um soldado. Deus cumpriu sua promessa e todos chegaram sãos e salvos, graças a Deus, né? Então, vemos que Paulo continuou testemunhando para os judeus, né? O testemunho de Paulo para os judeus em Roma revela o seu amor para com seus irmãos e compatriotas, né? Em Romanos 9, 1 a 3 e 10, de 1 a 4, nós vemos Paulo expressando seu amor para os romanos. No entanto, eles rejeitaram mais uma vez a pessoa do Messias, que foi enviado para Israel. João 1 e 11, o Evangelho diz o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus não o receberam. E no versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberem, os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crer em Cristo se torna filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus.
de modo geral, somos criatura de Deus, mas verdadeiramente filhos nós somos quando cremos no Senhor Jesus Cristo e somos adotados na família de Deus. E o testemunho de Paulo descreve sua experiência em julgamentos anteriores, sua inocência, não é? Sua prisão, não é? Sua prisão era decorrente de sua esperança em Cristo, não é? Atos 28, versículo 20, que diz: foi para isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso a esta cadeia. Então, ele testemunhando sobre isso, né? Era decorrente da esperança em Cristo. Seu testemunho foi uma longa exposição da palavra de Deus, versículo 23. E, mesmo assim, os judeus o rejeitaram. E ele continuou testemunhando até a morte em Roma, quando foi martirizado. Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14, nos diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificarmos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, foi importantíssimo que Paulo chegasse a Roma, não só para animar os irmãos que tinham, mas multiplicá-los, né? Mas toda a guarda pretoriana, todas as autoridades romanas tomaram conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E concluindo nossa lição hoje, Paulo chegou ao final da sua carreira com plena convicção de que realizou a obra missionária que lhe foi dada, não é? Versículo 12, como eu li agora há pouco, diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Todas as dificuldades de sua longa viagem foram encaradas como contribuição ao crescimento do Evangelho. Paulo tinha certeza de que todas as incompreensões, as injustiças, a rejeição e sofrimentos o ajudaram a aperfeiçoar seu trabalho e concorreram para o seu bem pessoal. Ele tinha prazer em sofrer, se isso fosse pelo nome de Cristo. Ele aprendeu muito com Cristo, experimentou muitas coisas e essas experiências lhe trouxeram maior convicção ainda da sua fé em Cristo Jesus. Nós podemos ver isto em Romanos 8, de 8 a 28, 2 Timóteo 4, 7, 8 e 17, quando ele escreve sua carta a Timóteo. Que Deus nos abençoe e que possamos ler estes 2 últimos capítulos de Atos e aprender um pouco mais com o apóstolo Paulo e como Deus, estando no controle, você não vai morrer até cumprir o propósito de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.